Então você tem a seguinte coisa, ó. Olha aqui, ó. Acompanhe. Isso aqui vai ser menor que ou igual, tá? Esse aqui, olha o que é isso aqui. Isso aqui permanece, mas se você olhar para isso aqui é essa primeira aqui, esse termo aqui. Quem é isso, hein? Como é que eu posso escrever isso? Como é que eu posso... É o x elevado a quê? Teto de x é o número inteiro, por definição. É o x elevado ao teto de x. Sobre quem? Sobre o fatorial do teto de x. Vezes, e por que o menor é igual? Porque eu vou substituir todas essas parcelas por x, parcelas não, todos esses fatores eu vou substituir por x dividido por teto de x mais 1. O próximo seria, todo mundo eu vou substituir por x sobre o teto de x mais 1. Isso aqui eu já tinha. E esses outros fatores aqui, eu vou trocar os denominadores pelo teto de x mais 1. Eu estou diminuindo os seus denominadores. Se eu estou diminuindo os seus denominadores, eu estou aumentando as frações, os fatores. Se eu estou aumentando os fatores, eu estou aumentando o produto. Tá certo? E isso aqui, portanto, é igual a quê? Ao x elevado a teto de x, dividido por quem? Por teto de x fatorial, vezes... Agora, olha o que é isso aqui. Quantos fatores eu tenho aqui? Quantos? Iguais. Todos iguais. Quantos? N menos o teto de x. Que é exatamente... Quantos eu tenho até aqui? Teto de x. O total é n. Então, o que sobra... Então, eu tenho isso aqui. Que eu posso ainda simplificar. Porque eu posso escrever como sendo, ó, x elevado ao teto de x, dividido pelo teto de x fatorial, vezes o quê? X sobre o teto de x mais 1, elevado ao teto de x, vezes x sobre o teto de x mais 1 elevado a n. É ou não é? Porque é n menos o teto de x. Vai lá para o denominador. E depois simplificar aqui. Porque, sai daí, mosquito. Isso aqui é x elevado ao teto de x, que cancela, né? Com esse x elevado ao teto de x. Então vai ficar em cima. Vai ficar o quê? Teto de x mais 1 elevado a quem? Ao teto de x. Dividido por quem? Pelo teto de x fatorial, correto? Vezes o quê? Vezes x elevado ao teto de x mais 1 elevado a n. Ou seja, se o n, considera o caso x positivo, se o n é maior que o teto de x, então você tem isso aqui menor ou igual a isso. Ou seja, o que é que você tem? Isto é, vamos limpar aqui o que eu tenho. O zero é menor que x elevado a n sobre n fatorial, porque eu estou pegando x positivo. Isso aqui é menor que... Vamos chamar isso aqui em termos de n, isso aqui é uma constante, ó. Isso aqui não depende de n, isso aqui só depende de quem? De x, só depende de x. Isso aqui é essa constante cx menor que ou igual a essa constante cx vezes o quê? X sobre o teto de x mais 1 elevado a n. Ou seja, para todo n maior que o teto de x, eu tenho essa desigualdade. Agora faço o n crescer.
essa base aqui, o x sobre o teto de x mais 1, é o número que, ó, olha aqui, olha para cá, ei, presta atenção, olha para cá. O x é menor que o teto de x. Então, se você pegar, então isso aqui isso é menor do que o teto de x mais 1. Então, conclusão. Presta atenção, galera, se liga aí. Como, apagar tudo aqui, como o x dividido pelo teto de x mais 1 é um número positivo e é menor do que 1, porque o numerador é menor que o denominador. Qual é a conclusão? Limite com n tendendo a mais infinito, limite com n tendendo a mais infinito de quem? De x sobre o teto de x mais 1 elevado a n. A exponencial de base A. A exponencial de base A. Se o A é menor do que 1, maior do que 0. Quem é o limite disso aqui com x tendendo a mais infinito? 0. Então, faz o expoente crescer, base menor do que 1, quanto é que dá isso? 0. Logo, o limite com n tendendo a mais infinito de quê? Da constante cx, que é essa constante aqui, presta atenção aí, da constante cx, vezes o quê? X sobre o teto de x mais 1 elevado a n é igual a 0. Portanto, o que está exprimido entre os dois, ó, 0. Isso aqui é sempre menor do que isso. Se isso aqui vai para 0, com o n crescendo, o que acontece com isso aqui? Para 0. Portanto, o limite com n tendendo a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial é quanto? É 0. Gravem esse resultado. Bem, isso para x positivo. E se o x é negativo? Ora, se x é negativo, tá? Se x é negativo e n é natural, você tem com certeza, então, x elevado a n sobre n fatorial é menor que ou igual ao módulo de x elevado a n sobre n fatorial. E isso é maior ou igual a menos o módulo de x elevado a n sobre n fatorial. Por quê? Porque todo número real é menor que ou igual ao seu módulo e maior que ou igual a menos o seu módulo. Então, tá certo? Então, se eu pegar elevado a n, tá certo? Menos, ó, menos, não é a expoente do número negativo, é menos isso aqui, tá certo? Você vai ter isso, tá bom? Você vai ter isso, você vai ter essa desigualdade aí, correto? Correto? Então, o que é que acontece? Tá? Como, aí vem, ó, como o limite já foi provado, porque se o módulo de x é positivo, o módulo de x é positivo, aí eu quero, nesse caso anterior, como esse limite é 0, então esse limite aqui é 0, como esse limite é 0, que é igual a esse limite aqui,
Como esse limite aqui é zero, então, pelo teorema do confronto aplicado, né, o limite de x elevado a n sobre n fatorial, com n tendendo a mais infinito, isso aqui também é zero. Então, está provado, tá certo? Qualquer que seja o x real, limite de x elevado a n sobre n fatorial é zero. Quanto tempo aí? 10, né? Vocês entenderam? Entenderam? Tá? Limite de x elevado a n sobre n fatorial é zero. Vou apagar a demonstração, porque agora eu vou enunciar o teorema de Taylor. Teorema de Taylor. Olha, as funções seno, cosseno, tangente, exponencial, logaritmo, elas não são expressas usando as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão e as raízes. Aliás, elas não são expressas usando a soma, porque tudo depende só da soma. A subtração é consequência da adição, a multiplicação é um caso particular de adição, a divisão provém da multiplicação, portanto, provém da adição, a raiz provém da potência, que é o inverso, portanto, provém da adição. Não esqueça, por exemplo, o computador só faz uma coisa. O que é que ele faz? Somar. Tudo ele emula a partir da adição. Tá? Inclusive, os números reais, eles são aproximados no computador através de números inteiros. Tem uma gambiarra lá, números inteiros. Mas o que existe são aproximações. Tá? Não na prática, quando você calcula o seno, o que você tem é uma aproximação do seno. E você consegue aproximações tão boas quanto você queira, usando somente as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. E como é que isso é feito? Por seno, cosseno, tá? Exponencial. Logaritmo eu não vou dizer, eu não vou fazer aqui, mas dá para fazer também, tá? Mas o que eu vou fazer aqui é demonstrar para essas funções como é que se aproxima seno, cosseno, tangente, usando só as 4 operações fundamentais. E usando aproximações tão boas quanto você quer. É consequência desse teorema aqui, ó, teorema de Taylor. Teorema. O teorema diz o seguinte: sejam A e B reais. E isso aqui também, viu? Isso aqui vai ser fundamental na aplicação do teorema de Taylor, tá? Sejam A, B reais, com A menor do que B, e F uma função. A com F uma função, F uma função, e N um número natural. E N um número natural. O teorema diz o seguinte: se a função f, se f é de classe Cn no intervalo fechado AB, o que isso significa? Significa que f tem todas as derivadas até a ordem n nesse intervalo fechado, e a última derivada, que é a n-ésima derivada, ela é contínua. Função contínua. Tá certo? E f é n mais uma vezes diferenciável em AB aberto, ou seja, se a última derivada, que é a derivada de ordem n, for diferenciável no intervalo aberto, então existe um número real C no intervalo aberto, tal que
vale a seguinte igualdade. O f de B é o f de A mais derivada da f em A vezes B menos A mais derivada segunda da f em A sobre 2 fatorial vezes B menos A ao quadrado mais derivada terceira da f em A sobre 3 fatorial vezes B menos A a terceira, mais pontinho, pontinho, até n-ésima derivada da f em A sobre n fatorial vezes B menos A elevado a n, mais a n mais 1ª derivada da f em C, dividido por n mais 1 fatorial vezes B menos A elevado a n, mais 1. Esse é o teorema de Taylor com resto diferencial. Veja, o teorema de Taylor é uma generalização do teorema do valor médio. Por quê? Porque o teorema do valor médio é o teorema de Taylor com n igual a 0. O que é que diz o teorema do valor médio? Se f é contínua no intervalo fechado AB, n igual a 0. Se f é de classe C0 em AB, o que é a f ser de classe C0 no intervalo fechado? Ela ser contínua. É classe C0. O que é a f ser de classe C0 no intervalo fechado AB? No intervalo fechado AB ela ser contínua, já foi vista uma definição. E o que é ela ser 0 mais 1, ou seja, e o que é ela ser uma vez diferenciável no intervalo aberto? É ela ser diferenciável no intervalo aberto. Aí o teorema do valor médio diz, se f é contínua no fechado e f é diferenciável no aberto, então existe C no intervalo aberto, tal que o teorema... Esquece isso aqui, o teorema do valor médio vai até aqui. F de B é F de A, mais F' de C vezes B menos A. Que é exatamente, F de B menos F de A é igual a F' de C vezes B menos A. Então, teorema do valor médio é o teorema de Taylor com n igual a 0. Daí, o teorema de Taylor é uma generalização do teorema do valor médio para derivada de ordem superior. Porque o teorema do valor, o teorema de Taylor, ele diz, ó, f é de classe Cn no fechado e a última derivada, que é a n-ésima derivada, é diferenciável. Porque quem é a derivada n mais 1? É a derivada da n-ésima derivada. Então, a última derivada nessa sequência aqui, que é a n-ésima derivada, ela é diferenciável no aberto. Essa é a hipótese. Então, existe C no intervalo aberto, tal que f de B é f de A mais f. Então, vamos demonstrar esse teorema. Vou demonstrar esse teorema para vocês. Prova. Prova desse teorema. A demonstração desse teorema usa o teorema do valor médio de Cauchy, que é o teorema base para a regra L'Hopital. Tá? Não fiz a demonstração do teorema da regra L'Hopital, fiz na turma de matemática, mas a regra L'Hopital usa o teorema do valor médio de Cauchy e esse aqui também usa o teorema do valor médio de Cauchy. Tá? Então, vamos lá. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Então, quais são as hipóteses? Tá? A f é de classe Cn no intervalo fechado AB e a n mais uma vezes diferenciável no intervalo aberto AB. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Seja f grande do intervalo AB fechado em R, tá? A função
a função dada por... Olha aqui quem vai ser a f grande. A f grande de x vai ser f pequeno em x mais a derivada da f em x vezes b menos x mais a derivada segunda da f em x sobre 2 fatorial vezes b menos x ao quadrado, mais pontinho, 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 até a última derivada da f, que é a enésima derivada da f em x sobre n fatorial vezes b menos x elevado a n. Isso qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB. Bem, ela está bem definida, para todo x no intervalo fechado AB está bem definida, porque a hipótese é que a função f é de classe Cn no intervalo fechado. Então tem todas essas derivadas até a ordem n em x, qualquer que seja x nesse intervalo fechado. E todas elas são funções o quê? Contínuas. Porque se a última derivada é contínua, todas as outras funções anteriores são diferenciáveis. E se são diferenciáveis, são contínuas. Então, tem-se que... Olha, por que eu escolhi essa função? Porque é o seguinte, ó. Primeira coisa que você conclui é o seguinte, tem-se que, pontinho, a função f é contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Porque eu vou ter soma de funções contínuas. Ó. Essa parcela que a f é contínua, essa parcela que é a derivada da f vezes uma função polinomial é contínua, essa daqui, a derivada segunda vezes uma função polinomial. Produto de funções contínuas é contínuo, ou seja, cada parcela dessa é contínua como produto de funções contínuas. Mas a soma de funções contínuas também é uma função contínua no intervalo fechado AB. Soma de funções contínuas no intervalo fechado AB ainda é uma função contínua no intervalo AB, fechado AB. E todas elas são diferenciáveis no aberto. Porque essa primeira parcela é diferenciável no fechado, essa daqui é diferenciável no fechado, até a penúltima, que é diferenciável no fechado, em particular é diferenciável no intervalo aberto. E a última parcela é diferenciável no intervalo aberto, porque quem é a derivada disso aqui, ó, produto de funções diferenciáveis. Uma função polinomial é diferenciável em todo canto. Vezes a Fn, que por hipótese é diferenciável no intervalo aberto, então a última parcela também é diferenciável no intervalo aberto, soma de funções diferenciáveis no intervalo aberto ainda é diferenciável. E eu sei quem é essa derivada, ou seja, você tem isso e a f, a função f grande, ela é diferenciável no intervalo aberto com... Agora, olhe quem é a derivada da f grande. Vamos derivar f grande. Quem é a derivada da f grande em x? Vamos derivar parcela por parcela. Ó. Derivada da primeira parcela, quanto é que dá? F' de x. Agora, vamos derivar a segunda parcela. E eu vou derivar a segunda parcela assim. Derivada da segunda vezes a primeira... mais a derivada da primeira vezes a segunda. Como é que fica isso? Vamos lá. Derivada da segunda. Quanto é a derivada da segunda? Quanto é? Quanto é a derivada de b menos x em relação a x? Vezes f' de x, então fica menos f' de x. Mais a derivada de quem? Da primeira vezes a segunda. Fica o quê? f' de x... vezes quem? B menos x. Então, a derivada da segunda parcela é isso aqui. Agora vamos para a terceira parcela. Derivada da terceira parcela. Produto. Derivada da segunda. Quanto é que dá a derivada da segunda? Quanto é que dá? 2 vezes B menos x, vezes a derivada de B menos x em relação a x. Que dá quanto? Menos 1. Então já vai ficar o menos. Menos. Agora fica 2 vezes B menos x. 2 é fatorial de 2, não é? Cancela. Então vai ficar o quê?
menos f duas linhas de x vezes quem? B menos x. Que já vai cancelar. Só que falta uma derivada, que é a derivada da primeira vezes a segunda. Mais o quê? Mais o quê? Ó, f três linhas de x vai ficar o quê? Vou apagar direito. Vai ficar, ó, acompanhe. Vai ficar f três linhas de x sobre quem? Sobre 3 fatorial, não. Sobre 2 fatorial, vezes o quê? B menos x ao quadrado. Agora deixa eu só completar aqui. Qual era... Deixa eu botar só mais um aqui, mais um termo. Qual é o próximo aqui? Qual é, hein? Nessa função, qual é? F três linhas de x sobre quem? Sobre 3 fatorial, né? Na sequência, vezes o quê? B menos x a terceira. Mais, até o último, qual é o último? Qual é? Fn de x sobre n fatorial, vezes o quê? B menos x elevado a n, tá? Então vamos ver a derivada dessa daqui. Não é porque é a sequência. Qual é a derivada da terceira parcela? Qual é? Pega a derivada da segunda vezes a primeira. Quanto é a derivada da segunda? Quanto é? 3 vezes b menos x ao quadrado vezes menos 1. Então vai ficar menos... Aí o 3, simplificando com 3 fatorial, fica o quê? Fatorial de 2. Então vai ficar menos f 3 linhas de x sobre 2 fatorial b menos x ao quadrado. Mais o quê? Derivada quarta da f em x sobre quem? 3 fatorial, b menos x a terceira. Tá? Agora isso continua, porque vai ter um menos aqui, tá? Outra derivada. Isso continua. Então deixa eu apagar aqui. E vamos até a última. Ó, derivada da última parcela. Vamos pegar a derivada da segunda, que é quem? N, b menos x elevado a n menos 1, vezes menos 1. Aí fica menos. Aí vai ficar a n-ésima derivada da f em x sobre... Aqui não tem um n. N, quando eu simplifico com n fatorial, fica o quê? N menos 1 fatorial. Vezes o quê? B menos x elevado a n menos 1. Tá? Mais o quê? A derivada n mais 1 da f em x sobre o quê? Sobre n fatorial, né? Vezes b menos x elevado a n. Só que tem uma coisa. Ó. Esse aqui cancela com quem? Com esse. Esse cancela com esse. Esse aqui cancela com esse. Tá? Esse aqui vai cancelar com o próximo. E esse aqui vai cancelar com o anterior a ele. Não é não? Mais, menos, e esses todos se cancelam. Mais cancela com menos. Então isso aqui vai ser igual, no final... Isso é igual a quê? É igual a derivada n mais 1 da f em x sobre quem? Sobre n fatorial vezes b menos x elevado a n. E essa igualdade vale qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto AB. Isto é, vamos limpar isso aqui. Foi o que eu demonstrei. Eu demonstrei que a derivada da f grande em x, a f grande, olha, volta um pouquinho aqui para pegar. A derivada da f grande em x, onde a f é essa função aqui,
é igual a quê? A derivada n mais 1 da f em x sobre n fatorial vezes b menos x elevado a n. Qualquer que seja o x pertencente a b. Como eu disse, eu vou aplicar o teorema do valor médio de Cauchy. Quanto tempo? Hã? Pronto, encerra.